Felipe Luiz prepara o Flamengo para o primeiro clássico que ele vai disputar como treinador nessa sua gestão que já tem 2 partidas e agora terá talvez o seu grande desafio. O fato é que o Felipe vai enfrentar um rival bastante diferente como técnico do que aquele que ele enfrentou como jogador, especialmente nas últimas vezes que foi a campo para enfrentar o Fluminense. O Fluminense do Mano Menezes é completamente diferente do Fluminense de Fernando Diniz e a gente vai explorar isso nesse vídeo falando sobre tática sem tatiquês. Pessoal, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, não se esquece, vamos tentar alcançar aí os 70 mil inscritos até o fim do ano, tá bom? Então vamos lá entender quais são as principais diferenças, não só de peças, como também no modelo de jogo desse novo Fluminense aí, que o Mano Menezes está tentando fazer para escapar do rebaixamento. Quanta mudança, hein? Esse é o Fluminense campeão da Libertadores, o time que derrotou o Boca por 2-1 no Maracanã, treinado por Fernando Diniz. Tinha essa escalação aí, né? O Fábio, o Marcelo, Felipe Melo, Nino, Samuel Xavier, Martinelli, André, Arias, Ganso, Keno e Cano. Esse time tinha a média de idade já bem elevada de 32 anos. Acontece que esse time não existe mais por diferentes motivos, né? O André foi pro Overhampton, o Marcelo tá bastante veterano, né? E o estilo de jogo mudou. Felipe Melo não tem mais condição nenhuma. O Nino foi embora do Fluminense e isso tudo se resume hoje em dia a 5 jogadores, tá? 5 jogadores remanescentes daquele Fluminense. O John Arias, que é dúvida para a partida, ele que é o principal jogador do time, dúvida para a partida porque enfrenta, né, inclusive o Pulgar logo mais, né, às 17h30, então vai jogar aí pouco mais de 48 horas antes do jogo no Maracanã. Será que o Arias vai começar esse jogo do Fla-Flu? Enfim, o Fluminense tem que arriscar tudo porque não tem muita opção, né? O time que está lutando para não ser rebaixado. Paulo Henrique Ganso, Martinelli, que digamos assim não era um dos pontos fortes daquele time, Samuel Xavier e Fábio. Só esses caras continuam no Fluminense. O Mano Menezes formou um time novo, completamente novo, só que com peças ali, em boa parte, já mais antigas. O Diogo Barbosa assumiu a titularidade, ele que já jogava muitos jogos por conta do Marcelo ser veterano. O Thiago Santos assume o lugar do Felipe Melo e o Thiago Silva chega, né, para ocupar aquele espaço do Nino. O Samuel Xavier mantém no time e chega o Bernal, uruguaio, também que está com a seleção uruguaia, mas não deve jogar, então deve começar como titular contra o Flamengo, fazendo a dupla de volantes ali com o Martinelli. O Arias e o Ganso continuam, como a gente falou, e aí chegou o Serna. Só que o Serna, gente, tá fora da temporada, tá? Só isso. E o substituto dele, que é o Keno, está suspenso, não vai poder jogar contra o Flamengo. É completamente aleatória qual vai ser a opção do Mano Menezes. Talvez seja o Marquinhos, né, que perdeu muito espaço com ele. No comando do ataque, o Cano tem sido preterido pelo Cauã Elias, né? O Cano que está numa péssima fase, talvez tenha chegado ao ocaso da carreira. Ele que é muito veterano, né? E os jogadores veteranos têm essa curiosidade, às vezes saem do auge para o completo ocaso ali, fim de carreira em uma temporada. Mas essas não são as principais diferenças. Olha que são muitas, né? As diferenças de peças são capazes de mudar característica de equipes. Mas mais do que as peças, as características, essas sim, mudaram completamente como joga o Fluminense do Mano. É bem verdade que a defesa melhorou muito, né? Essa linha amarela representa o número de chutes concedidos, o número de chutes contra a própria meta. E as colunas brancas representam o número de duelos defensivos. Notem como a primeira barrinha é o Fluminense do Diniz nos seus últimos 23 jogos, que é o número de jogos que o Mano tem pelo Fluminense. O Fluminense do Diniz duelava 53 bolas por jogo. O do Mano duela 71. E eu fiz aqui um recorte menor aqui dos 10 últimos jogos, que está basicamente igual. Notem agora as finalizações contra. O Fluminense do Diniz concedia 13 finalizações em média, número altíssimo.
tá? Altíssimo naquela reta final. E o Fluminense do Mano concede cerca de 11,48 em toda a passagem, 11,7 nesse período mais recente. É uma diferença muito grande, tá? Muito grande. A gente vai continuar. Mais do que defender um pouco melhor, é um time que defende indiscutivelmente de uma maneira diferente. Em branco a gente vê o PPDA. PPDA é uma sigla em inglês que quer dizer basicamente o número de passes que o time permite que seu adversário troque durante a sua saída de bola. Quanto menor esse número, mais pressionante o meu time é numa marcação mais alta. E quanto maior esse número, menos pressionante numa marcação alta e mais esperando num bloco médio baixo esse time fica. O time do Diniz, apesar da média de idade altíssima, era um time pressionante, que tinha um dos menores PPDA do Brasil. Os menores quer dizer melhores, né? Se a gente imagina que o time mais dominante é aquele que marca mais alto. Fato é que o time do Mano Menezes não marca alto mais, tá? Então, o Diniz fazia 8,5, deixava os adversários tocar 8,5 passes durante a saída de bola, em média, por jogo, enquanto o Mano Menezes 11,4. E no recorte atual dos últimos 10 jogos, mais alto ainda, 12,6. Só que na linha amarela você vê os gols sofridos. O Diniz, no seu recorte final ali de 23 jogos, sofria 1,3 gols por jogo. O Mano, no seu recorte atual dos 23 jogos, 0,9. E nos últimos 10 jogos, só 0,7. Então o time defende diferente, mas esse número sim tem trazido a uma melhora nos indicadores ali defensivos do Fluminense. Claro que futebol é cobertor curto e o time do Diniz era de fato muito mais ofensivo, né? Não que fosse um primor. Ele fazia 1,17 gols por jogo, enquanto o time do Mano Menezes faz 0,87, no recorte final 0,90. O time do Fluminense do Diniz trocava 522 passes em média por jogo. O do Mano Menezes troca 455. E nesse recorte final, uma equipe essencialmente reativa, que inclusive tem menos posse de bola do que a maioria dos seus adversários, com 393 passes trocados por jogo. É uma diferença brutal. Uma diferença brutal que vai saltar aos olhos de quem assistir essa partida. Confesso que, como espectador e amante de futebol, eu prefiro que o jogo não seja aquela confusão que sempre foi os jogos do Flamengo contra o Fluminense do Diniz, com aquela quantidade de jogadores ao redor da bola, com aquela loucura que era para tentar sair jogando, aquele número abusivo de faltas táticas e de antijogo, que sim, o Diniz, que prega pelo jogo bonito, tanto propunha nos últimos clássicos. O Mano Menezes não é nenhum primor, muito pelo contrário, mas ele tem uma estratégia que pelo menos vai tirar um pouco o fator caos, o fator caótico desse jogo, que é aquela quantidade de jogadores disputando uma mesma bola e aquela forma nada fluida de se jogar futebol. O jogo deve ser um pouco mais aberto até e possivelmente vai ter mais gols do que vinha tendo as últimas partidas. Vamos ver o que o Felipe Luiz vai aprontar para superar essa defesa em bloco baixo do Mano Menezes, bastante zonal, que vai propor defender com muita gente. Eu sempre digo que os times do Mano Menezes eles não defendem bem, mas eles tomam pouco gol porque eles defendem com muita gente. Só que esse Fluminense, por mais que esteja mudado, não é um time com característica de defender tão baixo, até porque sem o Arias e sem o Serna, não vai ser um time que vai ter esse contra-ataque rápido, especialmente porque o próprio Keno vai estar fora de combate. Suspenso. O que será que o Mano Menezes vai fazer? Amanhã a gente deve ter um cenário um pouco melhor e a gente continua aquecendo as turbinas para esse clássico Fla-Flu que sempre tem que empolgar a gente, ainda mais agora que a gente vai ver futebol nessa partida aparentemente, tá bom? Muito obrigado e eu fui!